Então, vamos mergulhar direto nessa análise. A ideia aqui é olhar para esse diagrama, que de cara parece super complexo, não como um daqueles gráficos monótonos de livro didático, mas como um verdadeiro mapa interativo, um guia definitivo para o universo da metalmecânica. É, literalmente, a base essencial para quem quer dominar o comportamento de duas das ligas metálicas mais importantes do nosso mundo. E isso levanta uma questão, no mínimo, fascinante, né? Como é que é possível manipular, de fato, a força e as propriedades do metal? Bom, isso já prepara o terreno para a nossa jornada rumo às estruturas mais ocultas do aço e do ferro. Afinal, tudo se resume a saber exatamente qual caminho seguir dentro desse mapa. E para a gente não se perder nessa exploração, aqui está a nossa legenda. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o mapa da metalurgia. Em seguida, as coordenadas de temperatura e carbono. O clássico embate aço versus ferro fundido. Depois vamos conhecer as principais fases e, para fechar com chave de ouro, os pontos críticos de transformação. Começando pelo ponto 1, o mapa da metalurgia, nosso guia visual prático para os tratamentos térmicos. Indo para a segunda parte, coordenadas de temperatura e carbono. É aqui que a gente define os limites da nossa exploração. Olha só como isso organiza perfeitamente os nossos pontos de ancoragem. E tem um detalhe, esses números aí na tabela não estão soltos por acaso. Eles são aqueles marcos cruciais que ditam exatamente quando e como a estrutura interna do metal vai mudar. A gente está falando de temperaturas que passam dos 1.500 graus Celsius e de uma quantidade de carbono que varia numa escala absurdamente precisa, sabe? Desde um tiquinho quase invisível até um pouco mais de 6%. São essas as balizas reais da nossa jornada. Chegamos ao ponto 3, aço versus ferro fundido. Essa é a grande divisão continental do mapa. E o ponto central de toda essa divisão é um númerozinho bem exato, 2,11% de carbono. Essa é meio que a fronteira mágica, o limite exato onde as regras do jogo mudam completamente. É o que separa dois universos inteiros dentro da indústria. Isso ilustra de um jeito brilhante como tudo que fica à esquerda dessa nossa fronteira, ali de 0,008 até 2,11%, é o que chamamos de aço, que é super famoso por ser altamente formável e maleável. Agora, cruzando a linha para a direita, indo até 6,67%, entramos no território do ferro fundido. E aí a história é outra. As propriedades se alteram de forma drástica, criando um material bem mais frágil e com pontos de fusão e comportamentos totalmente diferentes. O que nos leva ao ponto 4, conhecendo as principais fases. Chegou a hora de desbravar esses territórios internos. Logo de cara, a gente encontra a ferrita, ou ferro-alfa. Pensa nela como o grande alicerce do aço. É a fase mais macia, mais maleável e super tenaz de todas. Ela tem uma estrutura cristalina que a gente chama de cúbica de corpo centrado, e só existe ali em temperaturas abaixo dos 912 graus Celsius. Ah, e um detalhe importante, ela aguenta no máximo, estourando, 0,02% de carbono lá dentro. Bem pouquinho mesmo. Na sequência, entra em cena a austenita, o famoso ferro gama. Essa que é a verdadeira estrela do diagrama, a grande facilitadora das coisas. Ela tem uma estrutura cúbica de face centrada, o que basicamente dá a ela o poder de absorver muito mais carbono. Só que tem um porém, ela só é estável lá no alto, em temperaturas elevadas e é totalmente não magnética. E finalmente, lá no extremo direito do nosso mapa, a gente esbarra na cementita. Diferente das soluções sólidas que acabamos de ver, a cementita é um composto químico, um carboneto de ferro. Ela funciona quase como uma muralha gigante na fronteira, extremamente dura, muito frágil e inflexível, fincada exatamente no 6,67% de carbono. Agora, sabe quando a gente tenta misturar água e óleo com bastante força? Pois é, os grandes espaços em branco que a gente vê no mapa metalúrgico são basicamente isso, combinações dessas fases puras interagindo umas com as outras. Nessas zonas de fronteira, as coisas se misturam mesmo. Dá para encontrar áreas com ferrita junto com austenita, ou a austenita ali lado a lado com a fase líquida. Tudo depende, claro, do ponto exato em que a gente está pisando nesse diagrama. E agora o último ponto, o 5. Pontos críticos de transformação. Aqueles cruzamentos instantâneos de fronteira.
Olha só, é inegável que aqueles pontos de altíssima temperatura, tipo o peritético ali na casa dos 1500 graus e o eutético em 1147, são vitais, certo? Eles desencadeiam aquelas mudanças gigantescas do estado líquido para o sólido. Mas tem uma coordenada específica nesse mapa que reina absolutamente soberana quando o assunto é tratamento térmico. E essa coordenada bate exatamente em 0,77% de carbono, cruzando a marca dos 723 graus Celsius. É o famoso ponto eutetoide. Sem exageros, esse é um marco individual mais famoso, mais estudado e disparado o mais importante de todo o diagrama. Na prática, a dinâmica é impressionante. Funciona assim. Quando a gente desce e cruza lentamente essa fronteira dos 723 graus, a austenita de repente reorganiza toda a sua estrutura interna de uma vez. A capacidade dela de segurar o carbono despenca num piscar de olhos e a estrutura se transforma inteira, formando umas camadas alternadas bem características. O resultado maravilhoso desse resfriamento lento é a perlita, uma microestrutura superestável formada por camadas lamelares de ferrita e cimentita. E o mais legal, quando a gente olha no microscópio, essas camadas refletem a luz de um jeito que lembra muito o brilho de uma madrepérola. Daí, claro, vem o nome lindíssimo dela. Mas calma lá, porque o verdadeiro pulo do gato vem quando a gente entende como quebrar as regras desse mapa. Afinal de contas, o que acontece se a gente ignorar totalmente esse resfriamento lento e paciente e simplesmente der um choque, uma queda violenta e brutal na temperatura? Bom, ao resfriar o material bem rápido, um processo que a gente conhece como têmpera, o carbono acaba sendo aprisionado à força antes mesmo de ter a chance de formar aquelas lamelas da perlita. Isso obriga à criação da martensita. É uma fase metaestável com uma aparência pontiaguda, parecendo várias agulhas. Sim, ela é extremamente frágil, mas em compensação é absurdamente dura. É literalmente o tesouro escondido da alta resistência na engenharia moderna. No fim das contas, dominar esse diagrama é ter nas mãos a chave mestra das transformações térmicas. E fica a reflexão. Agora que esse mapa definitivo para manipular estruturas moleculares está tão claro, como todo esse conhecimento será usado para moldar novos metais? Como as indústrias vão construir estruturas muito mais resilientes e projetar a tecnologia pesada do nosso futuro? É algo simplesmente incrível para se pensar.